Enfrentou rejeição? Quantas vezes você já sentiu que Deus ficou em silêncio, que orou, clamou, e mesmo assim nada aconteceu? Esse é o momento em que muitos desanimam, acreditando que foram esquecidos. Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Ele não age segundo a pressa do homem, mas segundo o tempo perfeito do céu. A Bíblia nos mostra isso em diversas histórias. José foi esquecido no cárcere, mas era ali que Deus o preparava para governar o Egito. Ana chorou anos por um filho, até entender que a espera era o terreno onde nasceria o milagre. E Davi, antes de ser rei, enfrentou rejeição, solidão e perseguição. Mas foi nesses vales que ele aprendeu a confiar no Deus que nunca falha. Em Isaías 49:15, o próprio Deus pergunta: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Essa é a essência do amor divino. Um amor que não se apaga, mesmo quando tudo parece distante. Quando Deus demora, não é porque te esqueceu, é porque Ele está alinhando o tempo certo, o lugar certo e o coração certo. Ele está construindo o cenário onde sua vitória fará sentido. Você pode até não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que cada lágrima teve um propósito, e que o silêncio de Deus era, na verdade, a sua voz dizendo: espere, eu ainda estou escrevendo o melhor capítulo da sua história. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, clama, busca respostas, e tudo o que recebe é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que Ele prepara o terreno, ajusta corações, muda caminhos e fortalece a sua fé. O ser humano quer respostas rápidas, mas o amor de Deus é paciente. Ele não entrega promessas quando estamos ansiosos, mas quando estamos prontos. Às vezes, se Ele respondesse agora, o seu coração não suportaria o peso da bênção. Deus trabalha em silêncio porque quer que você aprenda a confiar, e não apenas a entender. O entendimento vem depois. Primeiro vem a fé. Quando Ele se cala, Ele está te ensinando a ouvir o que só o coração percebe. A sua presença constante, mesmo quando invisível. Pense em um agricultor. Ele planta a semente, e por um tempo, não vê nada. O solo parece vazio, mas a vida está nascendo por baixo da terra. Assim também é com você. Deus está germinando promessas, mesmo quando tudo parece parado. Às vezes, o silêncio é Deus te protegendo. Há pedidos que Ele ainda não atendeu porque te ama demais para te dar algo no tempo errado. Não. Interprete o silêncio como esquecimento. Interprete como cuidado. Porque enquanto você espera, Deus está preparando o que vai mudar tudo. Há fases em que o céu parece em silêncio, e o coração se pergunta: será que Deus ainda se lembra de mim? O ser humano tem dificuldade em entender o tempo de Deus, porque fomos acostumados a viver na urgência. Queremos respostas rápidas, sinais visíveis, mudanças imediatas. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele age em profundidade, não na superfície. Por isso, às vezes, é preciso que Ele se cale para que o seu espírito aprenda a ouvir o que o barulho do mundo não deixa escutar. O silêncio de Deus não significa esquecimento, mas preparação. Ele está organizando o invisível, alinhando circunstâncias, moldando o seu coração e o das pessoas envolvidas na promessa. Quando parece que nada está acontecendo, é aí que Ele mais trabalha. É como uma semente debaixo da terra. Você não vê, mas ela está viva, crescendo, se fortalecendo até o tempo certo de florescer. Lembre-se, Deus não é um relógio apressado. Ele é um autor perfeito. Cada linha da sua história tem um motivo, até as pausas. O silêncio é o intervalo entre um capítulo de dor e outro de vitória. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece parado. Orações sem resposta, caminhos sem direção, portas fechadas. Mas o que parece pausa é apenas o cenário sendo preparado para o milagre. O mesmo Deus que ficou em silêncio quando Lázaro morreu foi o mesmo que ressuscitou aquilo que todos julgavam perdido. O silêncio de Deus é o prelúdio da sua glória. Não confunda o silêncio com a ausência. Deus continua falando, mas de um jeito diferente, através da fé, da paciência, da esperança. Quando Ele se cala, Ele quer que você aprenda a confiar, não a entender.
Porque entender vem depois. Primeiro é preciso acreditar. Então, se Deus está em silêncio, saiba, Ele não está te ignorando, está te guardando. Não é rejeição, é proteção. O silêncio dele é o escudo que impede que o seu coração receba algo fora do tempo certo. E quando o tempo certo chegar, tudo o que parecia calado será algo essencial em você. E tudo o que parecia demora se revelará como cuidado. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós contamos dias, Ele escreve eternidades. Enquanto você acredita que está esperando, na verdade, Deus está construindo algo dentro de você. Cada segundo de espera é um tijolo colocado na base daquilo que Ele prometeu. E é por isso que a pressa não combina com o propósito, porque a promessa precisa de estrutura para não desabar quando chegar. Há pessoas que receberam palavras de Deus e pensaram: Ele me esqueceu, nada aconteceu. Mas não foi esquecimento, foi lapidação. Antes de entregar o que prometeu, Deus prepara o recipiente que vai receber. E às vezes o recipiente é o seu coração. José teve um sonho, e logo depois foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Parecia que tudo estava dando errado, mas cada dor foi uma peça que o levou ao lugar certo, na hora certa, para que a promessa se cumprisse. Assim também é com você. O que hoje parece castigo é apenas o caminho que leva ao cumprimento do plano. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Isso significa que até as coisas que agora parecem fora de ordem, um dia farão sentido. O tempo de Deus não falha, e quando Ele age, tudo se encaixa com perfeição. Talvez você tenha perdido algo e acreditado que era o fim. Mas o Deus que permitiu a perda é o mesmo que prepara a restituição. E quando Ele restaura, não devolve igual. Devolve melhor, multiplicado, maduro. Ele não te leva de volta ao ponto onde você caiu. Ele te leva ao lugar onde você aprenderia a voar. Espere o tempo dele. Mesmo que pareça demorado, ele nunca chega atrasado. O tempo de Deus não é cronológico, é pedagógico. Ele não apenas faz você esperar, ele te ensina enquanto você espera. E quando a promessa se cumprir, você vai entender que a demora era parte do milagre. Então, não se apresse. Não duvide. O que Deus prometeu ainda está de pé. O céu não esqueceu o seu nome. As promessas de Deus não caducam com o tempo, porque Ele é o próprio tempo. E quando o relógio dele tocar, tudo o que parecia perdido voltará a viver diante dos seus olhos. Filho A, o que eu te prometi ainda está de pé. O tempo passou, os ventos mudaram, e você pensou que eu te deixei para trás. Mas hoje quero que entenda, as minhas promessas não envelhecem, elas amadurecem. O que parece esquecido está sendo preparado. O que parece perdido, eu estou restaurando. Eu vi quando você tentou ser forte e o peso te dobrou. Eu vi quando acreditou, e mesmo assim, as coisas desabaram. Vi quando você chorou em silêncio, e ninguém percebeu. Mas eu estive ali, te sustentando quando você nem conseguia mais orar. Você não foi deixado, foi escolhido. E quem eu escolho, eu sustento. Mesmo quando a fé vacila, eu seguro pela mão. Mesmo quando o coração se cansa, eu respiro dentro de você. Está de pé, e é por isso que eu nunca te abandonei. Eu sou o mesmo Deus que transforma o pranto em riso, o deserto em caminho e o silêncio em canção. Eu sou o Deus que pega o impossível e o chama de milagre. O mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida é o que vai completá-la. Nada nem ninguém pode interromper o que eu já determinei. Eu sei que o tempo te cansou, mas agora é hora de levantar. Sacuda a poeira do coração, olhe para frente. As feridas que você carrega não são marcas de derrota, mas cicatrizes de quem sobreviveu. Eu vou te honrar diante dos mesmos cenários que um dia te fizeram chorar. Está chegando o tempo em que tudo fará sentido. O que era silêncio vai se tornar testemunho. O que era espera vai se tornar vitória. E quando acontecer, você vai entender. Eu nunca estive distante. Eu estava te preparando para esse exato momento. Então creia. O recomeço já começou dentro de você. E quando você menos esperar, a promessa que parecia adormecida despertará com força, porque eu
Sou o Deus que não esquece, que não falha e que ainda escreve finais felizes. Quantas vezes você já sentiu que Deus ficou em silêncio, que orou, clamou, e mesmo assim nada aconteceu? Esse é o momento em que muitos desanimam, acreditando que foram esquecidos. Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Ele não age segundo a pressa do homem, mas segundo o tempo perfeito do céu. A Bíblia nos mostra isso em diversas histórias. José foi esquecido no cárcere, mas era ali que Deus o preparava para governar o Egito. Ana chorou anos por um filho, até entender que a espera era o terreno onde nasceria o milagre. E Davi, antes de ser rei, enfrentou rejeição, solidão e perseguição. Mas foi nesses vales que ele aprendeu a confiar no Deus que nunca falha. Em Isaías 49:15, o próprio Deus pergunta: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Essa é a essência do amor divino, um amor que não se apaga, mesmo quando tudo parece distante. Quando Deus demora não é porque te esqueceu, é porque Ele está alinhando o tempo certo, o lugar certo e o coração certo. Ele está construindo o cenário onde sua vitória fará sentido. Você pode até não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que cada lágrima teve um propósito, e que o silêncio de Deus era, na verdade, a sua voz dizendo: espere, eu ainda estou escrevendo o melhor capítulo da sua história. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, clama, busca respostas, e tudo o que recebe é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que Ele prepara o terreno, ajusta corações, muda caminhos e fortalece a sua fé. O ser humano quer respostas rápidas, mas o amor de Deus é paciente. Ele não entrega promessas quando estamos ansiosos, mas quando estamos prontos. Às vezes, se Ele respondesse agora, o seu coração não suportaria o peso da bênção. Deus trabalha em silêncio porque quer que você aprenda a confiar e não apenas a entender. O entendimento vem depois. Primeiro vem a fé. Quando ele se cala, ele está te ensinando a ouvir o que só o coração percebe. A sua presença constante, mesmo quando invisível. Pense em um agricultor. Ele planta a semente e, por um tempo, não vê nada. O solo parece vazio, mas a vida está nascendo por baixo da terra. Assim também é com você. Deus está germinando promessas, mesmo quando tudo parece parado. Às vezes, o silêncio é Deus te protegendo. Há pedidos que Ele ainda não atendeu porque te ama demais para te dar algo no tempo errado. Não interprete o silêncio como esquecimento. Interprete como cuidado, porque enquanto você espera, Deus está preparando o que vai mudar tudo. Há fases em que o céu parece em silêncio, e o coração se pergunta: será que Deus ainda se lembra de mim? O ser humano tem dificuldade em entender o tempo de Deus, porque fomos acostumados a viver na urgência. Queremos respostas rápidas, sinais visíveis, mudanças imediatas. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele age em profundidade, não na superfície. E por isso, às vezes, é preciso que ele se cale para que o seu espírito aprenda a ouvir o que o barulho do mundo não deixa escutar. O silêncio de Deus não significa esquecimento, mas preparação. Ele está organizando o invisível, alinhando circunstâncias, moldando o seu coração e o das pessoas envolvidas na promessa. Quando parece que nada está acontecendo, é aí que ele mais trabalha. É como uma semente debaixo da terra. Você não vê, mas ela está viva, crescendo, se fortalecendo até o tempo certo de florescer. Lembre-se, Deus não é um relógio apressado. Ele é um autor perfeito. Cada linha da sua história tem um motivo, até as pausas. O silêncio é o intervalo entre um capítulo de dor e outro de vitória. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece parado. Orações sem resposta, caminhos sem direção, portas fechadas. Mas o que parece pausa é apenas o cenário sendo preparado para o milagre. O mesmo Deus que ficou em silêncio quando Lázaro morreu foi o mesmo que ressuscitou aquilo que todos julgavam perdido. O silêncio de Deus é o prelúdio da sua glória. Não confunda o silêncio com a ausência. Deus continua falando, mas de um jeito diferente, através da fé, da paciência, da esperança.
Quando ele se cala, ele quer que você aprenda a confiar, não a entender. Porque entender vem depois. Primeiro é preciso acreditar. Então, se Deus está em silêncio, saiba, ele não está te ignorando, está te guardando. Não é rejeição, é proteção. O silêncio dele é o escudo que impede que o seu coração receba algo fora do tempo certo. E quando o tempo certo chegar, tudo o que parecia calado será música. E tudo o que parecia demora se revelará como cuidado. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós contamos dias, ele escreve eternidades. Enquanto você acredita que está esperando, na verdade, Deus está construindo algo dentro de você. Cada segundo de espera é um tijolo colocado na base daquilo que ele prometeu. E é por isso que a pressa não combina com o propósito. Porque a promessa precisa de estrutura para não desabar quando chegar. Há pessoas que receberam palavras de Deus e pensaram: ele me esqueceu, nada aconteceu. Mas não foi esquecimento, foi lapidação. Antes de entregar o que prometeu, Deus prepara o recipiente que vai receber. E às vezes o recipiente é o seu coração. José teve um sonho, e logo depois foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Parecia que tudo estava dando errado. Mas cada dor foi uma peça que o levou ao lugar certo, na hora certa, para que a promessa se cumprisse. Assim também é com você. O que hoje parece castigo é apenas o caminho que leva ao cumprimento do plano. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Isso significa que até as coisas que agora parecem fora de ordem, um dia farão sentido. O tempo de Deus não falha, e quando ele age, tudo se encaixa com perfeição. Talvez você tenha perdido algo e acreditado que era o fim. Mas o Deus que permitiu a perda é o mesmo que prepara a restituição. E quando ele restaura, não devolve igual, devolve melhor, multiplicado, maduro. Ele não te leva de volta ao ponto onde você caiu, ele te leva ao lugar onde você aprenderia a voar. Espere o tempo dele. Mesmo que pareça demorado, ele nunca chega atrasado. O tempo de Deus não é cronológico, é pedagógico. Ele não apenas faz você esperar, ele te ensina enquanto você espera. E quando a promessa se cumprir, você vai entender que a demora era parte do milagre. Então não se apresse, não duvide. O que Deus prometeu ainda está de pé. O céu não esqueceu o seu nome. As promessas de Deus não caducam com o tempo, porque ele é o próprio tempo. E quando o relógio dele tocar, tudo o que parecia perdido voltará a viver diante dos seus olhos. Filho A, o que eu te prometi ainda está de pé. O tempo passou, os ventos mudaram, e você pensou que eu te deixei para trás. Mas hoje quero que entenda. As minhas promessas não envelhecem, elas amadurecem. O que parece esquecido está sendo preparado. O que parece perdido, eu estou restaurando. Eu vi quando você tentou ser forte e o peso te dobrou. Eu vi quando acreditou, e mesmo assim, as coisas desabaram. Vi quando você chorou em silêncio e ninguém percebeu. Mas eu estive ali, te sustentando quando você nem conseguia mais orar. Você não foi deixado, foi escolhido. E quem eu escolho, eu sustento. Mesmo quando a fé vacila, eu seguro pela mão. Mesmo quando o coração se cansa, eu respiro dentro de você. E é por isso que você ainda está de pé, porque eu nunca te abandonei. Eu sou o mesmo Deus que transforma o pranto em riso, o deserto em caminho e o silêncio em canção. Eu sou o Deus que pega o impossível e o chama de milagre. O mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida é o que vai completá-la. Nada nem ninguém pode interromper o que eu já determinei. Eu sei que o tempo te cansou, mas agora é hora de levantar. Sacuda a poeira do coração. Olhe para frente. As feridas que você carrega não são marcas de derrota, mas cicatrizes de quem sobreviveu. Eu vou te honrar diante dos mesmos cenários que um dia te fizeram chorar. Está chegando o tempo em que tudo fará sentido. O que era silêncio vai se tornar testemunho. O que era espera vai se tornar vitória. E quando acontecer, você vai entender. Eu nunca estive distante. Eu estava te preparando para esse exato momento. Então creia. O recomeço já começou dentro de você. E quando você menos esperar, a promessa que parecia adormecida despertará com força. Porque eu sou o Deus que não esquece, que não falha, e que ainda escreve finais felizes.